Diante da impossibilidade de andar de peito aberto, cabeça erguida e consciência tranquila pelas ruas e aeroportos do Brasil, o ex-presidente Lula parece muito mais à vontade circulando pelo exterior. Ex-condenado pela justiça brasileira, mas eternamente condenado pela memória popular, Lula precisou sair do país para experimentar um flashback da sua popularidade de outrora. Numa Argentina decadente e empobrecida, ele foi recebido por políticos demagogos e populistas aos gritos e aplausos de militantes pelegos e jornalistas amestrados. E na empolgação do discurso, mostrando que seu cinismo é bilíngue e contempla também o portunhol, Lula deixou escapar algumas falas reveladoras do seu caráter e das suas intenções, caso consiga tomar o poder novamente na sua 6ª tentativa à presidência da República. Mas antes de criticar essa visita, cabe registrar nossa solidariedade ao povo argentino que caiu presa da incompetência, da corrupção e do autoritarismo da esquerda latino-americana. Dados do INDEC, o IBGE argentino, mostram que por lá os números da pobreza estão em trajetória ascendente acentuada. Em outras palavras, a miséria, a carestia e a desnutrição avançam mês a mês. Atualmente, 42% da população vive na pobreza e entre os jovens esse número é ainda pior. 6 em cada 10 crianças argentinas são pobres e 70% dos lares com filhos pequenos perderam metade ou mais da metade da sua renda familiar. Segundo o relatório da Unicef, em razão da insegurança alimentar e da falta de itens básicos, houve um aumento de 46% no trabalho adolescente. Pessoal, essa é a juventude de um país que já foi símbolo internacional de prosperidade. Mas não mais. O PIB argentino caiu quase 10% em 2020 e, segundo as últimas previsões para 2021, a economia não vai voltar ao patamar anterior à pandemia. Para piorar, aquele fantasma da dívida externa, que hoje excede os 40 bilhões de dólares, continua assombrando as contas públicas argentinas. A inflação, fenômeno global que corrói o poder de compra e penaliza a população de baixa renda, é muito mais pronunciada na Argentina, 36% em 2020 e mais de 50% no acumulado dos últimos 12 meses. Isso é 5 vezes a inflação brasileira. E isso num país que tem mais de 1.400 produtos básicos com preço congelado por decreto estatal e que está entre os 5 países em que a moeda nacional, o peso, mais perdeu valor. Diante do fracasso socioeconômico da Argentina socialista, chega a ser ridículo e embaraçoso para uma liderança política como o Lula receber homenagens e congratulações daqueles que, a olhos vistos, estão destruindo um Estado soberano e estão arruinando o futuro de uma nação. Pior, a celebração a Lula, na melhor tradição do pão e circo, foi financiada com milhões e milhões de pesos de verba estatal. Portanto, além de constrangedora no mérito, essa manifestação é ofensiva na sua forma. Usar dinheiro público em plena crise para exaltar Lula é insultar o povo argentino. Um povo cada vez mais marginalizado do mundo desenvolvido e mergulhado na pobreza, na carestia e na ignorância que decorrem do mau uso do dinheiro público pelos demagogos panfletários que sequestraram aquele país. Mas para o Lula, isso pouco importa. Porque a última vez que ele se refestelou diante de uma multidão dessa magnitude foi quando ele, desobedecendo a decisão judicial, se encastelou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, usando a sua própria militância como escudo humano contra os policiais que tinham como dever de ofício cumprir a ordem de prisão contra um corrupto condenado pela justiça à época. Mas vamos olhar para frente. Reza o ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por isso, eu peço a sua atenção para uma imagem pensada e calculada pela propaganda petista para manipular a sua percepção sobre o Lula, ainda que de uma forma bem subliminar. Como é de registro público, na sua fala, o Lula exaltou tiranos e ditadores da América Latina, como Hugo Chávez e Fidel Castro. O Lula desprestigiou democracias aliadas do Brasil, como os Estados Unidos e o Canadá. E o Lula mentiu sobre a história recente da Argentina, do Brasil e da Venezuela, afirmando que, sob a esquerda, a América Latina prosperou, o que obviamente desconsidera o desastre econômico nesses países sob os comandos de Dilma Rousseff, Nicolás Maduro e, mais recentemente, do próprio Alberto Fernandes. Mas enquanto o petista vociferava o seu discurso radicalizado, o seu discurso mentiroso, apelando para a militância da extrema esquerda, vejam o tipo de fotografia pomposa que circulou na grande imprensa. Um político cheio de vitalidade, trajado conforme a liturgia do cargo que ele almeja e vestindo uma gravata com as cores da bandeira nacional.
É um toque sutil, mas faz toda a diferença na hora de vender uma imagem amistosa e conciliadora do ex-condenado. Quando foi a última vez que a gente viu o PT se disfarçar de patriota e vestir o verde e amarelo? Isso mesmo, no segundo turno da eleição de 2018, quando a campanha do Fernando Haddad abandonou o vermelho sangue e abraçou as cores nacionais com o desconforto de um lobo em pele de cordeiro. O logotipo do PT, que antes era vermelho sangue, cor de revolução, passou por uma crise de identidade e se tornou verde e amarelo, cor de Brasil. Claro que era só um disfarce, uma dissimulação. Por trás da aparência mais amigável, espreitava aquela mesma ideologia retrógrada do Partido dos Trabalhadores. Portanto, fique atento e alerte as suas redes sobre essa postura de estadista que a imprensa militante tenta vincular a um homem que já foi condenado justamente por solapar o Estado. Essa propaganda é milimetricamente calculada para tentar nos enganar e ela abrange de um logotipo a uma gravata, passando por uma agenda de visitas internacionais. Essa viagem do Lula à Argentina mostra que a esquerda latino-americana não tem o menor pudor em negar a realidade, mas ela também serve como lição para nós brasileiros do que o país pode se tornar sob o comando do Partido dos Trabalhadores. Uma nação em que a militância fanatizada habita uma realidade paralela, em que criminosos e ex-criminosos são celebrados como heróis, enquanto o povo sofre e empobrece. Os meus sentimentos à nação argentina.